Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde hoje para falar sobre coronavírus e suas variantes, né? A gente vem atualizando essas informações da pandemia que infelizmente ainda está aí cada vez mais forte, né? A gente passa por uma fase muito difícil da pandemia nesse momento. Hoje comigo no estúdio de uma forma diferente, porque nós estamos online via Skype, o Dr. Gustavo Bernardo, ele que é pneumologista pediátrico e acompanha bastante situações como essa, né? Doutor, seja bem-vindo aqui de forma remota aqui com a gente. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz pelo convite. É muito importante a gente falar sobre esse tema tão pertinente, né, que está assolando tanto tempo a população, e a gente não pode deixar de frisar para todo mundo que todo mundo precisa fazer a sua parte, então é muito importante a gente estar conversando aqui hoje sobre isso. Bom, e o doutor é pneumologista pediátrico, né? Atua, claro, diretamente com as crianças principalmente, né? E que são uma preocupação, principalmente agora diante dessa variante, né? Que a gente até falou fora do ar aí, antes de a gente entrar no ar, a gente falava disso, que parece que zerou, né, doutora? Tudo que se sabia sobre coronavírus quando surgiram as variantes, muita coisa a gente volta para estaca zero também, né? Sem dúvida, Débora. A gente tinha uma expectativa, né, de, quem sabe, já no começo do ano a pandemia já dá uma aliviada boa, mas com essas novas variantes realmente a gente está tendo um problema muito grande, né? A gente percebe que é uma cepa um pouquinho mais transmissível, né? Então os pacientes acabam pegando mais. Graças a Deus, em crianças a gente segue ainda com quadros muito leves, mas realmente a variante foi algo que não estava dentro do esperado. Então, a tendência é que a pandemia se estenda um pouquinho mais do que a gente imaginava. O que se tem de variantes hoje, doutor? Porque a gente tem uma que já se fala em transmissão dentro de Santa Catarina, por exemplo, né? Nós já temos, tem essa, né, a brasileira, e tem outras variantes fora. O que já se tem notificado oficialmente? Então, assim, variantes a gente tem um monte, né? Cada mutação do vírus, ele acaba gerando uma variante diferente. O que acontece, por que uma variante sobrepõe sobre a outra, né? A mais forte acaba durando, né? Digamos assim, o vírus ele vai se adaptando de uma forma para tentar sobreviver. Então, em cima disso, a variante mais forte acaba ficando por cima das outras. O que a gente tem no Brasil seria a variante P1, que é a variante de Manaus, que foi vista a primeira vez no Japão por alguns turistas que vieram para a Amazônia e depois voltaram para o Japão. Lá foi visto, foi avisado, então, as entidades brasileiras começaram a pesquisar, e a gente tem também a variante, as principais, né, a da África do Sul e a do Reino Unido. Temos também a de Nova York, mas com a presença da vacinação em massa que foi feita agora nos Estados Unidos, ela já começou a dar uma sumida, então isso é um bom caminho, um bom sinal para a gente. As variantes, elas são mais graves do que a cepa original? Não necessariamente? O que tem de diferente dela, né? O que a gente pode ficar mais preocupado também em relação a isso? A variante, principalmente falando da nossa, né, que é a nossa vivência, a P1, a de Manaus, ela parece ser mais transmissível, tá? A gente tem estudos ainda iniciais, mas realmente ela parece ser bem mais transmissível. Isso faz com que aumente muito o número de casos, não é à toa que a gente está nesse caos aí no Brasil inteiro. Ela aparentemente parece ser também um pouco mais agressiva, tá? Talvez aí acometendo um pouco mais os jovens que estavam um pouco mais livres, mas nada muito fora do normal. Parece que o pior mesmo seja a maior transmissibilidade. Isso que é o que deixa a gente mais atento e que deixa a gente mais precavido, e que tem que intensificar todas as medidas para tentar evitar que ela fique disseminando cada vez mais. O doutor falou, parece ser mais transmissível, né? Parece ser, evoluir para casos mais graves. Essa questão do parece justamente é porque ainda se estuda, ainda não se tem uma conclusão também médica sobre isso? Exatamente, a gente tem estudos ainda iniciais, né? A questão da transmissibilidade, a gente percebe que chega até a passar de 2 vezes a transmissibilidade da cepa nova para a cepa original. Essa a gente até tem um pouquinho mais de estudos, mas a questão da agressividade a gente vai saber só daqui a alguns meses. Então, tudo a gente precisa de tempo para analisar os dados e ter certeza de como que ela realmente age. Já se sabe se tem um organismo onde ela ataque mais, porque o doutor falou que em relação às crianças não mudou muita coisa, né, em comparação à cepa original, mas a gente percebe hoje muito mais jovens internados ou com situações mais graves, né, doutor? Isso é coincidência ou não necessariamente? Na verdade, a gente ainda não tem certeza, né, como eu estava conversando, a gente ainda
está estudando, mas o que me parece também muito em relação aos jovens é que acabou se descuidando muito, né? A gente teve carnaval, a gente teve feriados, e os jovens acabaram ficando mais expostos. Então, estatisticamente, vai acontecer um maior número de casos totais nos jovens e automaticamente eles também vão ter uma maior gravidade, digamos assim, né? A gente vai ver mais jovens graves do que a gente via antes, porque tem maior número de casos entre jovens no número total. Também tivemos muitos óbitos entre os idosos, né? Isso acaba meio que sobrando mais jovens para piorar. Mas a gente ainda está estudando. Parece que realmente os jovens têm alguma suscetibilidade. Não sei até que ponto isso realmente vai se confirmar com os estudos adiante, mas por enquanto a transmissão é algo praticamente certo, o aumento da transmissão, e essa gravidade é algo a ser estudado. Tomara que a gente esteja enganado, mas parece que realmente também tenha essa influência. Agora, doutor, os jovens acabam ficando também, porque a gente percebe UTIs lotadas em todo o país, né? Não é em Santa Catarina isso é um problema, mas em todo o país, né? E muitos jovens internados e até entubados, enfim. E eu até já ouvi, queria uma opinião médica a respeito disso. Essa história de que o jovem fica por mais tempo internado, ocupa, digamos assim, um leito por mais tempo. Isso é real? Isso acaba sendo uma dificuldade também encontrada? São dois temas um pouquinho distintos, porque, na verdade, o jovem ele tende a se recuperar. O idoso, ele acaba indo a óbito, então ele acaba esvaziando o leito, né, de uma maneira estranha de se dizer, digamos assim. Não é uma comemoração para esvaziar o leito, no caso, né? Exatamente. E o jovem não, ele tende a se recuperar, então ele fica esse tempo maior na UTI porque ele consegue sair em geral, né? A gente está tendo taxas de óbito em UTI de 50%, 60%, é uma taxa muito alta. Então, os jovens, eles tendem a ser essa maior faixa que costuma sair, então acaba ficando mais tempo. Em geral, todos tendem a ficar um tempo grande, né? Esse é o grande problema das UTIs lotadas, né? Os pacientes, eles ficam muito tempo em UTI, isso é um grande problema. Em relação às crianças, doutora, a gente tem casos de internação de crianças, porque quando se falou ali no início, se falava muito que as crianças, até para separá-los mais dos idosos, porque eram muito transmissores, mas que não evoluía muito a doença neles. Isso ainda existe? Isso ainda é realidade diante da variante? O que a gente sabe de criança é que eles são menos transmissores e acabam pegando menos também. Então, aquela nossa ideia inicial de que eles poderiam ser vetores foi abandonada. Graças a Deus, pelo menos nisso, né, o Covid deu uma aliviada para a gente, que as crianças tendem a ter pouquíssimos sintomas. São sintomas bem leves, gripe, um resfriado, são pouquíssimas internações. A gente tem um quadro que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica, que é um quadro um pouquinho mais grave, mas a gente teve poucos casos em Santa Catarina, se eu não me engano, até agora são 30, 35 na última atualização, tínhamos um óbito só em Santa Catarina, então o quadro é bem mais leve em crianças por N motivos, né? Estão se estudando esses motivos, mas tem várias hipóteses, mas ainda em criança, mesmo com a variante, a gente está vendo ainda casos bem leves. Qual é a preocupação, já que a gente começamos a falar de crianças, né? Qual é a preocupação das crianças pós-Covid? Porque tem sequelas que ficam com todos, né? Isso a gente já percebe, os cuidados, às vezes, um acompanhamento que é preciso ter com cardiologista, com pneumologista. Em relação às crianças, esse acompanhamento, como é que tem sido? Pode se desenvolver algo mesmo após a recuperação da Covid? O que a gente tem visto é que as crianças tendem a ter uma recuperação quase plena, tá? É importante fazer o acompanhamento, fazer todo o segmento, mas em geral elas tendem a ter uma recuperação plena, tá? Tanto em imagem pulmonar, na tomografia, quanto em função pulmonar, quanto mesmo no subjetivo do paciente. Eles referem depois da infecção, um quadro de cansaço, de falta de ar, e isso com o passar do tempo tende a melhorar. Assim como nos adultos a gente tem a reabilitação,
nas crianças, a gente também faz como se fosse uma reabilitação. Própria atividade física, as brincadeiras, corridas, tudo isso faz com que o paciente vá readquirindo, vá fazendo uma reabilitação, né? Então, isso é muito importante, mas tem que fazer o segmento, a tendência é que eles fiquem com pouquíssimos ou nenhuma sequela. A única sequela que a gente ainda não tem certeza que pode acontecer é que, como a síndrome inflamatória multissistêmica é muito parecida com a síndrome de Kawasaki, que é uma doença que pode dar problemas de coração no futuro, imagina-se que pode acontecer. Até o momento não tem descrição, mas a gente tem que acompanhar mais para frente. No caso das crianças, a gente percebeu algumas mortes, enfim, e que até assusta, né? Porque não se fala em morte de criança, e quando se fala que morreu, acabou falecendo um bebê, enfim, isso gera uma comoção também. Mas a maioria dos casos, pelo menos que eu tenho visto, existia alguma doença, alguma comorbidade, uma cardiopatia. Isso, de maneira geral, tem sido o que mais acomete. Quando se evolui para casos mais graves, no caso da criança, é possível que tenha-se uma outra doença também? Geralmente há uma comorbidade, tem alguma coisa pré-existente, uma cardiopatia principalmente. É muito importante frisar, as mães chegam com muitas dúvidas no consultório, os pacientes têm asma, rinite, esse tipo de doença. Essas doenças, elas não são um fator de risco, tá? Elas, inclusive, têm algumas hipóteses que poderiam ser até um fator protetor, mas a gente não chega ao ser usado o suficiente para dizer isso, mas não é fator de risco. Agora, cardiopatias, outras doenças pulmonares como fibrose cística, bronquiolite obliterante, essas doenças sim, aí elas são um fator de risco. Mesmo assim, mesmo nesses pacientes, ainda a mortalidade é muito baixa. Graças a Deus, em crianças, mesmo com as comorbidades, ainda é muito raro realmente aquele paciente com uma doença muito grave pré-existente. Claro, né, doutor, que também não dá para a gente, não só falando de criança, mas falando de modo geral, quem não tem comorbidade também não dá para negligenciar o vírus, porque hoje a gente vê que as mortes não são só de quem tem comorbidades e também não evolui em casos mais graves só quem tem uma comorbidade, né? Não, sem dúvida, né? A gente está vendo aí jovens, 27, 28, 30, 40, 50, todas as faixas etárias com e sem comorbidades. Enfim, a gente tem que se cuidar, né? Eu acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso hoje, justamente para a gente tentar botar na cabeça da população que a gente precisa se cuidar, tá? Não precisa ser um lockdown, talvez, né? Como muito debatido, né? Desde que a população entenda que ela precisa se cuidar, isso é o mais importante. Esse distanciamento, né, infelizmente o brasileiro gosta de aproximação, né, doutor, mas infelizmente o distanciamento e esses cuidados de higiene hoje são a forma mais eficaz, né? Sem dúvida, lavagem de mãos, distanciamento social, uso de máscaras, evitar lugares fechados, isso é essencial, tá? Para a gente acabar com a disseminação do vírus só com esses cuidados. E, logicamente, a vacinação. Né? O vírus, em um ano, a gente vê várias mutações, ele se adaptou para conseguir burlar o nosso sistema imunológico, enfim, mas a gente ainda não se adaptou em muitas coisas, né, doutor? Exatamente, o vírus está ganhando da gente nesse sentido, né? A gente precisa ser mais guerreiro, ser mais esperto do que o vírus, porque ele não é bobo e a gente não pode ser também. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando, porque tem vacinação ainda e tem muita dúvida se a vacinação também é eficaz contra as variantes, então depois do intervalo a gente volta falando mais sobre isso, já já. Estamos de volta hoje falando sobre coronavírus e também sobre as variantes, né? Atualizando essa situação aí da pandemia, que deixa, infelizmente, a gente muito preocupado ainda, porque quem diria, né? Em 2020 a gente não imaginaria que em 2021 ainda estaríamos nessa situação. Bom, eu não, talvez vocês da área da saúde sim, né, doutor? Quando se vê pandemia, vocês sabem que também não é tão fácil assim, né? Eu confesso que eu achei que a gente já estaria mais tranquilo. Eu acreditava que as vacinas iam chegar um pouco antes. Enquanto não chegar, não tem jeito, né? A gente tem que esperar e se cuidar.
É a solução realmente, doutor? Porque quando a gente fala também de uso de máscara, de distanciamento social, a gente sabe que risco zero não existe, né? Então, a vacinação é realmente a nossa saída vai ser essa? Não, sem dúvida, né? A vacinação é a luz no fim do túnel, né? A gente já tem, por exemplo, exemplos do CDC, né, que é o controle de doenças dos Estados Unidos, que para os pacientes que já fizeram as 2 doses da vacina e tiveram já aquele período de incubação que a gente diz para fazer a imunidade, já está liberado encontro, sem máscara, sem distanciamento. Então, essa é a saída, sem dúvida, tá? A gente precisa vacinar em massa. Graças a Deus o Brasil é preparado para vacinar, né? A gente tem já um histórico de poder vacinar mais de 3 milhões de pessoas num dia, então esperamos que a gente consiga o quanto antes. O que falta hoje realmente é o imunizante, mas estrutura para isso a gente tem, né? A estrutura, o plano de vacinação brasileiro, né, o PNI, sempre foi um destaque no mundo inteiro, né? Então a gente tem ainda bem uma estrutura muito boa, falta as vacinas. Chegando as vacinas, pode ver, quando a gente percebe que sai as notícias, né, chegou um lote de vacinas, em uma semana acabou a vacinação, porque é muito rápido, né? Então, pelo menos nisso a gente está muito bem servido. Agora, e as variantes, doutor? Né? Que quando começamos a falar de variantes veio essa dúvida, tá, mas e a vacina consegue imunizar contra ela? O que você sabe até agora? Então, em relação à nossa variante, né, a P1, a variante de Manaus, as 2 vacinas que a gente tem disponível no país, que é a Coronavac e a da AstraZeneca, elas são eficazes contra essa variante, né? Os estudos ainda são iniciais, né, mas parecem ser realmente eficazes, graças a Deus. Algumas das outras vacinas que ainda estão para ser compradas, elas ainda estão sendo testadas, a Pfizer já já analisou e parece também ser eficaz, a da Janssen não tanto, mas eles já falaram que a vacina que não for eficaz, eles podem fazer um reforço e com esse reforço conseguir fazer o combate para a variante, né? O exemplo que a gente teve da África do Sul, a vacina da AstraZeneca não funciona para a variante da África do Sul, mas a Astra já está desenvolvendo um reforço para conseguir combater essa variante. Não precisaria de uma dose do zero, seria um reforço à dose que já foi feita. Um reforço, ou para quem não tiver tomado, já tomar uma vacina um pouquinho diferente, adaptada também. Agora, doutor, para quem já está fazendo a vacina, já tomou a primeira dose, né, ainda tem muita dúvida de quando eu vou estar realmente imunizado, porque a pessoa tomar a vacina não significa a imunização, né, em si. Isso é demorado? Depende de fabricante? Depende de cada vacina, depende de cada fabricante, né? O que a gente tem no Brasil é em torno de 20 dias após a segunda dose, né? Então, fez a primeira dose, a Coronavac são 3 semanas em média que faz a segunda dose e depois de 20 dias dessa segunda dose que vai estar imunizado. A de Oxford, a da AstraZeneca, é em torno de 3 meses, 2, 3 meses a segunda dose e aí também depois de uns 20 dias da segunda dose que estaria completamente imunizado, né? É possível que já depois da primeira dose já tenha algum controle, né, da doença, a doença não venha tão grave, mas ainda não tem como a gente estimar isso, né? Os estudos não foram para estimar isso, foram para estimar depois das 2 doses, então a gente só consegue dizer realmente com as 2. Doutor, diante do nosso Plano Nacional de Imunização, para a população geral vai demorar alguns meses ainda para chegar a vacina, né? Esperamos que aumente a quantidade aí de fabricação para chegar mais rápido. Mas, doutor, arriscaria dizer, diante da situação atual, né, com essas variantes que nós temos hoje, com o ritmo que está a vacinação hoje, quando que a gente pode ficar mais tranquilo em relação à Covid? O doutor arriscaria uma data? Olha, eu acredito que em 6 meses a gente deve estar com um quadro bem mais tranquilo e talvez no começo do ano que vem todo mundo imunizado e realmente praticamente livre dessa pandemia, né? Não tem como a gente cravar, porque realmente, como veio essa nova variante, pode vir outras variantes, pode vir um monte de coisa diferente, mas com o que nós temos no momento, eu imagino que em torno de 6 meses a tendência é que a gente esteja bem mais tranquilo. Doutor, em relação ao recontágio, né? No começo da pandemia, muita gente, peguei, agora estou livre, não pego por um tempo, mas também a gente não imaginava que a pandemia, muita gente não imaginava que fosse tão longe, né? Agora, um ano depois, por exemplo, quem pegou lá no comecinho, lá em fevereiro, março do ano passado, já pode pegar de novo, é considerado recontágio? O que a gente sabe a respeito disso?
Pode pegar de novo sim, tá? O que a gente tem mais ou menos de imunidade após a infecção gira em torno de 3 a 6 meses. Varia de organismo para organismo e varia também de acordo com a infecção que teve. Então, se a infecção foi mais grave, a tendência é que gere um pouco mais de anticorpos. Esses 6 meses seria uma média, né? Saiu um estudo dinamarquês essa semana falando que 80% das pessoas, depois de 6 meses da infecção, ainda estarão protegidos. Mas 20% é um número muito alto, né? Se a gente for parar para pensar, no meio de uma pandemia, 20% de quem já pegou, fora quem não pegou ainda e ainda está suscetível, é um valor muito alto. E com as novas variantes, a gente ainda pode aumentar esse número. Então, por isso que o cuidado tem que ser redobrado. A gente tem que ficar muito atento, porque se não vacinar logo, a tendência é que tenham novas ondas ainda. Se eu peguei a cepa original, né? O ano passado, finzinho do ano passado, enfim, ainda estou dentro desses de 3 a 6 meses e tenho os anticorpos, eu posso pegar a variante ou é como se fosse o mesmo vírus? É pouco provável, tá? A variante ela tem alguns mecanismos para driblar a nossa imunidade e aí conseguiria adentrar, mas ainda não parece ser realmente algo tão expressivo, tá? A princípio, se tiveres ainda naquele platô de imunidade, a tendência é que consiga ainda estar imunizado e ainda não pegar. Mas tudo parece, a gente segue falando do parece, a gente acha, tudo ainda depende de mais estudos. Se 6 meses após o contágio eu fizer um teste sorológico, por exemplo, um teste de anticorpos, pode ser que eu não tenha mais, isso é normal? Pode não aparecer o anticorpo? Pode ser que não tenha, pode ser que não apareça e tu tenha, tá? Pode ser que tu tenha desenvolvido uma imunidade celular, que é uma imunidade diferente, que não vai aparecer no exame. Então, tudo isso influencia. 5 a 10% dos pacientes não vão ter anticorpos, mesmo logo depois da infecção, e mesmo assim vão estar protegidos. A mesma coisa da vacina. Tem gente que faz a vacina, depois vai lá e testa para ver se tem anticorpos. Eu não tenho anticorpos. Não tem problema, tem a parte da imunidade celular. Isso é um dos grandes motivos, inclusive, das vacinas serem eficazes para a nova variante. Porque geram essa imunidade celular, que não é a do anticorpo necessariamente, que faz essa proteção maior. Tá? Então, não necessariamente a gente vai precisar positivar o anticorpo, não adianta sair correndo fazer o exame, que infelizmente a gente ainda não vai saber se está suscetível ou não. Agora, se eu peguei e logo em seguida eu gero anticorpos, pode durar alguns meses, já a vacina é diferente. A vacina eu vou ficar por mais tempo com anticorpos, né, doutor? Exatamente, a vacina é uma carga muito maior. Tá? Como a gente fala de 3 a 6 meses para quem fez a infecção, a vacina tende a ter um resultado bem mais longo. Provavelmente a gente vai ter que fazer mais doses, assim como a gente faz da influenza, por exemplo, todos os anos, para mudar, justamente para pegar as variantes do influenza. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma vacina para Covid todos os anos, para pegar essas variantes, mas a tendência é que estabilize e dure bem mais do que realmente a imunidade da infecção. Agora, doutor, já encerrando a nossa entrevista, assim, caminhando para o fim, tem muito mais coisa para a gente falar de coronavírus. Eu tenho certeza que se a gente conversar amanhã vai ter mais coisa, né, doutor? Porque muda muito de um dia para o outro, né? É uma loucura para vocês se atualizarem também em relação a isso, né? Mas, doutor, vamos bater na tecla de novo, né? Enquanto não está toda a população imunizada, enquanto a gente ainda tem o vírus circulando, variantes surgindo, que cuidados que o pessoal que está aí em casa assistindo para a gente tem que tomar e que não pode negligenciar, como a gente tem visto muito, infelizmente? A gente tem que insistir, né, bater na tecla, como tu falou, distanciamento, lavagem de mãos, questão de uso de máscaras, evitar ambientes fechados, sem circulação. A gente precisa se cuidar, não adianta, né? Enquanto não vacinar, é muito importante também frisar, né, a questão da vacinação, tem muita gente com medo de vacinar. As vacinas são seguras, elas passaram num clinical trial de verdade, com 4 fases, todas bem definidas, são estudos extremamente rigorosos, o resultado é fenomenal, tá? Então a gente já está vendo, né, Israel, os Estados Unidos com uma baixa de internações assim absurda. Então a gente precisa também reforçar, quando chegar a sua vez, se vacine, tá? Não fiquem com medo, tem muitas dúvidas, se eu já peguei e eu tenho que me vacinar.
Tem, inclusive, a tendência é que tua imunidade seja muito melhor de quem não pegou. Quem pegou e vacinou tende a ter uma imunidade muito melhor. Então, assim, tem que se vacinar, todo mundo tem que se vacinar, principalmente agora, com esse período que a gente não vai ter vacinação ainda para crianças. O jeito da gente proteger as crianças é a gente se vacinando. Se a gente não tiver quem passe, as crianças não vão ter de quem pegar, né? E não dá também, né? Eu já ouvi de muita gente, eu não vou me vacinar, mas todo mundo está se vacinando e eu acabo sendo protegido. Se todos pensassem assim, né, doutor? A gente não consegue proteger toda a população, né? É complicado, né? A gente teve recentemente surto de sarampo, que não se tinha há muito tempo, justamente por isso. Tem muitos pais que acabam não vacinando seus filhos e diz, não, mas está todo mundo vacinado. Eu não vacinei meu filho não pegou. Justamente por isso, porque todo mundo em volta está vacinado. Mas quando muita gente para de se vacinar, acontece isso, começam os surtos. Então, quanto mais gente vacinar, mais rápido isso vai acabar. É pela gente que tem que começar, né, doutor, também, esses cuidados. Exatamente. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje de forma remota. A gente tomou esse cuidado também, porque o doutor tem tido bastante contato com bastante gente, a gente aqui também. Então, esse cuidado a gente acaba tendo, né, doutor? Um novo normal que a gente fala, né? Exatamente. Estamos nos habituando com as redes cada vez mais aí, né? Temos que nos cuidar, né? Se não começar pela gente, não adianta, né? Como a gente conversou mais cedo, né? Se a gente não se cuidar, não vai ter fim. Com certeza. Doutor, obrigada. A gente vai atualizando. Daqui a algumas semanas, de repente, a gente traz o doutor de volta. Se Deus quiser, né, com o fim da pandemia, o doutor vem aqui no estúdio daí pra gente conversar pessoalmente, com esse distanciamento social acabando, se Deus quiser. Doutor, obrigada. Bom trabalho para vocês aí, parabéns por todo esse trabalho que vocês que estão na linha de frente têm feito, né, que não têm parado realmente, incansavelmente, né. Muitas pessoas não estão se cuidando e vocês têm que trabalhar dobrado, se cuidando e cuidando dos outros, né, doutor? Muito obrigada, eu agradeço também em nome de toda a nossa equipe, ao senhor e a toda a sua equipe também, que tem trabalhado cuidando das vidas das nossas crianças e de todos nós. Eu fico muito feliz pelo convite, muito obrigado pelas palavras. A gente está aqui para ajudar, né? Vamos estar até o final. Parabéns para todos os meus colegas que estão na linha de frente também. É um trabalho muito duro, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir se livrar desse vírus. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a você que está em casa nos acompanhando. Continue se cuidando. Olha, a gente se vê na semana que vem falando mais de saúde aqui, mas até lá, vai se cuidando, hein? Cada passo, cada detalhe que você cuidar, pense em si, pense nos seus, cuide dos seus. Com certeza você estará cuidando de todo mundo também. Obrigada e até semana que vem.